Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões diárias de hoje, do dia 26 de maio de 2021. Então, olhando bem, o que aconteceu no acumulado aí nas últimas 24 horas, a gente vê que tem toda essa massa de ar mais seco dominando boa parte do país. Ontem, o que aconteceu foi que as chuvas elas ficaram mais restritas realmente aqui a parte norte do país, região norte, parte aqui do centro-oeste, e também aqui avançou um pouco ainda sobre o Maranhão, mas também nada significativo. Os maiores totais pluviométricos realmente ficaram mais localizados aqui no norte, da região norte. Um outro detalhe é que a gente teve a passagem daquele sistema frontal, ele acabou ajudando a trazer ainda chuvas tanto para a região sul, já não pega mais esse horizonte aqui que você tem acumulado dia 25, dia 24 e dia 23. Porém, a gente vê que teve esse avanço e do dia 23 para o dia 24 teve essa boa concentração de chuvas mais na região central do país. Agora, o que acontece é que como o solo está muito seco nessa região, então essa chuva que caiu serviu mais para juntar um pouco assim de água no solo, por assim dizer, e você ter uma determinada umidificação, mas também não foi nada significativo a ponto de mexer muito, por exemplo, nas vazões do subsistema sudeste. A gente tem ainda esse parâmetro todo aqui com tempo seco bem definido e deve perdurar aí ainda pelo menos até o dia 28, dia 29, onde a expectativa é que nós tenhamos um avanço de uma nova frente na região sul do país. Porém, essa frente ela não consegue avançar e chegar à região sudeste, por exemplo. Olhando agora a previsão do modelo Cosmo do IMET, o que a gente vê que tem, aqui ainda mostra o avanço das frentes, agora a partir mais ou menos do dia 28, atingindo aqui dois sistemas, a parte da região sul e também aqui a costa da região sudeste, adentrando sobre São Paulo. Uma interligação aqui ainda com o jato de baixos níveis, que deve ajudar bem aí nessa questão de trazer chuvas mais para essa região. Mas o que a gente vê é um padrão bem semelhante ao que a gente normalmente observa durante um período seco, que é uma chuva mais concentrada aqui realmente no norte da América do Sul e uma chuva aqui retornando para a região sul do país. Então a gente tem esses dois núcleos bem definidos. Qual é a grande questão? É que devido à atuação do Laninha, esse padrão ele acabou sendo rompido agora no mês de maio. E a gente teve aí uma das piores secas, deve na verdade ter um dos piores anos do histórico na região sul. Porém, o Laninha ele está no seu estágio final, está terminando. Os modelos já projetam a entrada de um estado de neutralidade ao longo dos próximos meses. E com isso a gente espera que tem um retorno gradativo das chuvas, por exemplo, na região sul. Alguns modelos climáticos mostram aqui uma chuva próxima à normal climatológica, em alguns pontos um pouco acima da normal climatológica. Isso quer dizer que as chuvas devem ficar aí bem próximos ao que realmente acontece durante essa época do ano, no histórico. Quando a gente fala de climatologia, a gente está falando aí de uma média de aproximadamente 30 anos. No modelo atual, um padrão internacional, essa média vai de 89 até 2010, mais ou menos. E a gente vê que tem essa manutenção e a gente espera que essas chuvas retornem gradativamente. Olhando lá para o dia 2, a gente não vê nenhum sistema de alta pressão bem definido. Claro, tem um aqui mais posicionado na região norte, Bolívia, Peru, mas não deve trazer assim nenhuma barreira física, por exemplo, para o avanço das frentes. O que acontece atualmente é que essas frentes elas estão mais oceânicas, então a gente tem uma interação dela com o continente, principalmente na região centro-sul,
porém essa chuva não é tão significativa. E o que a gente nota a partir de agora já é o enfraquecimento dessas chuvas mais na costa norte e leste do nordeste, né? Quando você compara ao último período de realização que nós observamos há alguns dias atrás. Observando agora a previsão do modelo de GFS, a gente vê, né, que tem toda essa dinâmica de entra na frente, forma aqui uma chuva na região sul, o sistema de alta pressão do Atlântico Sul, a alta pressão do Atlântico Sul está mais posicionada realmente próxima à África, permitindo a passagem desses sistemas frontais. Lá em quase metade do mês, dia 9, dia 10, a gente tem uma interação da frente, trazendo aí uma chuva aqui para a costa leste do Nordeste. Porém, a gente começa a notar que já estamos caminhando realmente para um padrão mais de neutralidade. A gente começa a ter os avanços desses sistemas. Nesse momento não estão muito continentais, né? São mais oceânicos, mas a gente não vê nenhuma mudança significativa a ponto de dizer que vai voltar a secar novamente. O que a gente vê é que está tendo essas chuvas na região centro-sul, porém nada tão significativo. A região central do país deve continuar apresentando tempo seco, que é o que normalmente acontece na época do ano, né? Esse tempo seco avança sobre o semiárido nordestino e aqui a região mais ao norte da América do Sul mantendo um tempo mais chuvoso. Olhando a altura geopotencial, a gente não vê nenhum parâmetro assim que possa definir que vamos ter, por exemplo, a atuação de algum bloqueio atmosférico, mas aqui na região central do país, que vai inibir a formação de chuvas ou a entrada de frentes ao longo dos próximos dias. O que a gente vê realmente, né, é uma alta pressão atuando mais aqui sobre a Argentina, na parte do sul, mas também nada tão significativo a ponto de dizer que vai ser bloqueado tudo. Como eu falei, né, algumas vezes já nesse vídeo, realmente está caminhando gradativamente para um padrão mais de neutralidade. Olhando agora a previsão do modelo GFS de chuva acumulada, a gente vê lá para o dia 29, dia 30, tem um avanço desse sistema frontal, trazendo a chuva mais para a região sul. Depois lá para o dia 4 avança um outro sistema também, consegue chegar até a região sudeste, né? Traz aqui também um pouco de chuva na costa leste do nordeste. Aí depois, lá no final do horizonte, lá para o dia 11, a gente começa a perceber que existe possibilidade da entrada de um novo sistema na região sul, mas como está no final do horizonte, ainda não está meio incipiente. Mas o que a gente vê é essa sequência de dois sistemas aqui na região sul, porém não deve trazer uma chuva muito significativa. Deve ajudar o sistema, sim. Deve elevar as vazões azenas, sim, na região sul, mas também pode ser que não seja uma salvação, até porque a gente está partindo de um período bem seco atualmente. Olhando a questão de temperatura, padrão normal típico para essa época do ano, né? Aí, em alguns momentos temperatura mais elevada, e em outros momentos avança uma massa de ar mais fria. E o destaque é o que a gente deve ter aí, pelo menos na região sul, parte do sudeste, é a questão de durante a madrugada, uma madrugada bem fria, e durante o dia tem um aquecimento bom, ou seja, a amplitude térmica entre a mínima diária e a máxima diária deve ter aí um range bem interessante, né? Da ordem de 10 graus, por exemplo. Mas na previsão, né, em média, a maior parte do país realmente deve apresentar um aumentozinho de temperatura, e isso influencia diretamente a carga, né? Porque aumenta a temperatura, geralmente as pessoas usam mais ar-condicionados, você tem que refrigerar mais, tem que gastar um pouco mais de energia na refrigeração, e isso acaba elevando um pouco a carga e o consumo de eletricidade no país. Mas que a gente vê claramente, padrão típico para essa época do ano, passagem de frente no sul, depois essa frente acaba perturbando os alísios do sudeste, traz uma chuva para a costa leste e também aqui as ICIT, algumas perturbações ondulatórias nas ondas de leste acaba chegando na região norte do país, e uma concentração maior aqui de chuvas no norte da América do Sul, principalmente pela interação com a ICIT. Então esse é o padrão típico de um período de neutralidade, e é o que a gente deve começar a ter a partir agora desse final de maio e mês de junho. Observando o armazenamento de água no solo, a gente vê que tem uma recuperação boa desse armazenamento ao longo desses 3 dias. Se você comparar também, por exemplo, quem estava observando lá no dia 23 e 24, tem essa recuperação aqui na região sul, não deve ser nada tão significativo.
E a região mais central do país aqui, apresentando ainda um armazenamento bem seco, também aqui parte do Nordeste. Uma recuperação aqui também nesse núcleo, né, entre Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas também uma coisa bem pontual, principalmente devido à passagem dessa última frente. E aqui o que a gente observa é o avanço, né, dessa diminuição do armazenamento em direção à região norte, também típico de acontecer essa época do ano. Então a gente tem essas configurações e eu destaque ainda um pouco a região sul, né? Costa leste do Nordeste apresentando a diminuição desse armazenamento de água no solo e o restante do país praticamente tendo uma manutenção ao longo dos próximos dias, até porque essas regiões já estão bem secas e não tem o que cair mais, né? A gente já está ali com a vazão, por exemplo, e água no solo naquele escoamento básico que a gente chama. Observando as previsões dos que o modelo dos ONES trabalha, então a gente tem ainda a manutenção dessas chuvas na região sul ao longo dos próximos dias. Não saiu ainda o dado do modelo GEFS, porém a tendência é que o GEFS ele tenha aí algo bem parecido com a SMWF, até porque quando você pega os últimos dias de previsão, aproximadamente 30, 40 dias, você percebe que o SMWF é o melhor modelo que está demonstrando mais o que realmente está acontecendo em suas previsões. Ele está ficando bem mais próximo. Então a tendência é que tanto o ETA 40 como o GEFS, que a figura não está aqui, eles tenham cenários, né, deles convergindo aqui para o que o SMWF está mostrando. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.